Vamos lá. E o escritório que você tem, então, você está com 20, ó, 20. Você tem representação em 20 estados brasileiros. Caramba, é. Sim, nós temos, como dissemos, né, clientes, né, no país Né? inteiro, né, ah, e nós temos bases físicas, né, assim, pessoas efetivamente que podem, né, atender clientes aqui em Brasília, né, que é, na verdade, a minha terra natal, né, em Goiânia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e temos representantes também em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Olha aí, ó. Mas hoje, Essa né, a internet. gente tem duas grandes facilidades, né? Tanto essa questão tecnológica, né, que permite que a gente atenda clientes, né, no país inteiro, como também no ponto de vista da justiça, né? Assim, o poder judiciário hoje basicamente funciona eletronicamente, né? Então, é, audiências são virtuais, os processos são virtuais, então isso Não, legal. permite com que a gente esteja lá sem estar fisicamente. Muito bom. Essa é a lei, ó. É a Lei 7.713, tá, de 1988, vocês podem verificar no site do Palácio do Planalto, né, que é onde tem o banco de leis, né, de todas as leis federais estão lá, né? Ah, e esse direito, especificamente, ele está previsto ali, ó, no artigo 6º, nos incisos 14 e 21. No inciso 14, a gente tem a previsão a respeito do direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. E no 21, a gente tem a extensão desse mesmo direito para as pensões. Tá? Perfeito. Ah, então, aqui à direita, é, vocês vão ver também a relação de doenças, né? E a gente vai entrar, vamos ler essas doenças, né? Uma por uma, até porque tem algumas doenças que nem são tão conhecidas, né? E a gente tem um especialista da saúde aqui que vai Bom demais. fazer os seus primorosos comentários. E agora, né, nós vamos responder aquele questionamento, né? Porque além da lei, né, como nós conversamos, é, existe uma jurisprudência já muito sedimentada a respeito desse tema, né, tendo em vista que a gente está ali há quase 35 anos, né, de vigência dessa lei. Essa lei é de outubro Uhum. de 1988, tá? E aí, alguns questionamentos que até podem aparecer, né? Primeiro, essa súmula 598, que foi aprovada em novembro de 2017, que era um Só questionamento. você explica a súmula o que é para o pessoal entender. Maravilha, É. maravilha, ótimo, né? Aham. Uma súmula, ela é um enunciado que consolida uma jurisprudência pacífica. Então, assim, quando os tribunais, né, e aqui a gente está falando do tribunal que é o responsável pela interpretação da legislação federal no Brasil, que é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, então, quando ele toma muitas e muitas e muitas decisões no mesmo sentido, ele acaba publicando essas súmulas para que a primeira instância, né, os juízes, e para que os tribunais regionais, eles acabem seguindo o entendimento lá do Tem STJ. a referência já. Exatamente, né? Como que o guardião da legislação federal vai se manifestar. Então, o guardião da legislação federal, né, também conhecido como Tribunal da Cidadania, Uhum. né, que é o Superior Tribunal de Justiça, com sede aqui em Brasília, em novembro de 2017 publicou essa lei, tendo em vista que havia muita confusão sobre como que era possível você demonstrar que você era portador de uma dessas doenças graves, né? Havia muito questionamento sobre se, para você demonstrar que você era portador de uma dessas doenças, se você precisava de um laudo médico oficial, ou seja, um laudo de um hospital público, um laudo do sistema SUS, de algum hospital ou federal, ou Uhum. municipal, ou estadual. E o STJ disse que não,
disse que se você tiver laudos médicos, né, assinados por Médicos. médicos, mas no âmbito particular, né, se você, por exemplo, for ao Hospital Sírio-Libanês, se você for ao Einstein, se você for a qualquer médico, né, que efetivamente tenha um registro no CRM, né, Uhum. um laudo médico válido, você pode demonstrar essa sua doença, né, essa sua enfermidade para os fins dessa lei, sem a necessidade de obter um laudo do SUS, sem a necessidade de um laudo médico Novamente passar para oficial, aquela avaliação, aquela coisa toda que é. justamente para fazer com que o direito seja mais Sim. rapidamente reconhecido, né? E aqui a gente entra num ponto daqueles lá que eu falei de dificuldades na administração. Se você levar um laudo médico particular lá na Receita Federal, o que vai acontecer é o seguinte: é, eles vão designar uma perícia para que você passe por uma perícia médica oficial para então constatar o seu direito. Mas às vezes isso demora muitos meses, às vezes isso demora anos, né? As filas no INSS e na Receita são de todos conhecidas, Sim. né? Então, o STJ resolveu essa questão, você com um laudo médico particular, né? Ele pode ter o seu direito reconhecido. E agora entrando especificamente na questão do Amâncio, né, que era uma pergunta que muitas pessoas tinham, né, do tipo, pô, se eu sou aposentado, mas eu tive, digamos assim, um câncer menos invasivo, né, que tem um grande grau de cura, né, se uma pessoa teve um câncer de pele, um adenocarcinoma, há 20 anos, né, e se curou, né, ela não está mais submetida a nenhum tratamento, mas ela faz um acompanhamento médico. Sim. Essa pessoa tem direito? O STJ também diz que sim. Nessa súmula aqui, que eu vou até ler, né, eu abro aspas, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Então, se você teve câncer há 30 anos, você é aposentado ou pensionista, você tem direito a essa isenção, não sendo necessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, né? Essa é uma súmula, né? Então é um enunciado que retrata uma posição consolidada da jurisprudência. Isso vale para todas as doenças, né? Se você teve alguma dessas doenças ali, né? Tem algumas dessas doenças que são incuráveis, mas se você teve algum problema desses no passado e hoje você se recuperou, se aplica a súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça, então você tem esse direito aí, independentemente da existência dos sintomas. Ah, bacana, bacana mesmo. E aqui agora a nossa lista de doenças, né? A Isso. lista das doenças que permitem essa isenção para os aposentados, pensionistas e portadores de beneficiários, né, de previdências privadas, a lista é a seguinte, né? Tem direito a essa isenção os portadores de neoplasia maligna, né, que é o Câncer. câncer, Isso. qualquer tipo de câncer, Isso. inclusive os casos curados, né? Aí ele estava botando neoplasia maligna, porque provavelmente o que acontece? Quando se tem um pequeno carocinho que surge, determinadas coisas, é também uma formação, só que antigamente chamava de câncer benigno, né? Que não era um Isso. maligno. Então aí é tirado, uma verruga, alguma coisa. Exatamente. Então, Assim, tecnicamente falando, né, e você sabe disso muito melhor do que eu, uma neoplasia benigna é, não é câncer, né? Não exatamente, existe isso, exatamente isso, câncer benigno, né? Todo exatamente. câncer é maligno. Mas é que a referência que se usava, né? Sim. Porque se falava o quê? Quando É um você. tumor, né? É um Isso, é o tumor. tumor que era se usava. Então, quando se falava tumor, tumor ficou tudo como se neoplasia maligna. Aí diz, não, mas Uhum. essa é benigna. Aí, então, Isso, essas falar. pessoas E não não, têm direito. É a exatamente, neoplasia maligna, maligna. né? Tem direito também as pessoas que têm cardiopatia grave, né? E cardiopatia grave, na verdade, não é uma doença, né? É um gênero que contempla várias doenças, né? Isso. Então, assim, pessoas que tiveram infartos, pessoas, né, que passaram por ponte de safena, ponte de mamária,
que tem cardiopatia isquêmica, que tem stents. Então, todas, Valvulopatia. sim, exatamente. Todas essas pessoas que têm problemas cardíacos graves, né, que normalmente tomam vários medicamentos por dia, né, não vamos esquecer do seguinte, né, a razão de ser da isenção é permitir que essas pessoas custeiem, né, Sim. medicamentos e tratamentos. Então, essas pessoas também têm direito à cegueira, né, inclusive a cegueira monocular, paralisias irreversíveis e incapacitantes, que são, trocando em miúdos, né, limitações de movimento. Né? Então, pessoas que têm paraplegia, tetraplegia, amputações, que têm deficiências que causam limitações de movimento, também têm direito. É isso, por exemplo, a pessoa que sofreu um AVC, um AVE, um acidente vascular Exatamente. cerebral, então ela vai ser classificada na parte de deficiência, paralisia que acaba ocasionando uma deficiência, né? Ótima pergunta essa sua, porque se você verificar o AVC, ele não dá direito à isenção, o AVC por si só. Aham. Uma pessoa que teve um AVC e não tem sequelas, não tem direito. Mas se ela tiver alguma limitação de movimento, aí ela entra aí nas Pelas paralisias. deficiências, onde ela entra na categoria de deficiência, né? Exatamente. Beleza. E tem um tempo, não tem como você falou agora, se o cara tá com um problema lá, teve a hemiplegia, que a gente fala que é quando tem o AVC, né? Então Uhum, só um lado que vai ficar paralisado, uhum. normalmente, né? O que acontece é que ele passa-se 2 anos, aí 3 anos, não tem um grande ganho, mas por ele ter já inicialmente ter tido o diagnóstico, ele já consegue o benefício. Exato. Mas assim, nesse caso específico aí, a pessoa não pode se recuperar completamente, tá? Uhum. Se Mas ela não Porque às vezes acontecem é, essas perdas de movimento assim de um dia, de dois sim, sim. meses e Era tal. mais 2 anos Quando a para lá. recuperação é total, aí no final das contas esse direito não existe, tá? Perfeito, perfeito.